Eu poderia vir aqui simplesmente só falar um howdy aí, gente. Eu me chamo White, mas pode me chamar de Arte. E eu vim aqui fazer mais uma crítica de livro, mas na verdade eu vim aqui esclarecer alguns pontos, conversar um pouco com vocês, porque eu acho que eu tô precisando de fazer isso, né, depois que fiquei muitos meses sem postar nada aqui, né, sem falar mais nada, sem comentar nada, até mesmo sumindo um pouco da internet. Mas, né, vamos usar isso aqui como introdução e eu vou explicar pra vocês mais ou menos o que aconteceu e por que que esse canal aqui talvez vai mudar um pouquinho a forma que ele comenta dos livros, mas porque ainda assim vai continuar comentando de livros, né? Então, vamos aos detalhes. Pois bem, esse vídeo aqui, gente, ele vai servir pelo menos como um desabafo, ou até mesmo como uma coisa mais explicativa e informativa, que não caberia num texto só, talvez numa postagem da comunidade. Pra quem não sabe, dá pra fazer umas postagens na aba de comunidade. Acho que na aba de comunidade, ou umas postagens no canal em si, mais, não tem como fazer lá, escrever uns textinhos. Mas é porque não ia caber por lá e também eu sei que nem todo mundo vê esse tipo de postagem. Então acho que gravar um vídeo ia ser um pouco melhor e um pouco mais abrangente ou até mesmo expositivo sobre os assuntos. Mas vamos começar. Primeiramente, que eu tinha parado de mexer em rede social, eu decidi realmente dar uma pausa de rede social. Num geral mesmo, eu não tinha Instagram, não tinha Twitter, não tinha Blue Sky, não tinha nada, entendeu? Nem TikTok direito mais. No meu caso, eu tinha as redes baixadas, ou quase todas elas baixadas, mas é só pra ver, tipo, coisa na For You, ver alguma coisa na timeline, dar um like em alguma coisa, até mesmo ficar vendo algum meme e tal, porque, bem, é isso que eu fazia e tudo mais, né? Dentro das redes sociais. E também porque criar conteúdo pra mim ficou uma coisa muito complicada devido aos meus próprios pensamentos e inseguranças com todo esse serviço, basicamente, né? Eu vou tentar deixar esse áudio mais, tipo, sei lá, bruto possível, porque eu não tô afim de ficar fazendo vários cortes, explicando um monte de coisa, tudo cortado, até mesmo agindo como personagem. Como vocês estão acostumados, né, de me ver falando, porque geralmente eu falo, tipo, de um jeito super alegre, de um jeito super informativo, de um jeito super agradável, amigável. Mas é que eu tô tentando ser mais eu mesmo, porque é esse o meu objetivo a partir de agora. É tentar ser eu mesmo em todas as áreas que eu vou conversar com vocês sobre livros, do que eu acho deles, e tentar, tipo, meio que só fazer o roteiro pra me dar um direcionamento e não, tipo, simplesmente ler ele todo pra vocês de uma maneira super animada, que nem um personagem que eu tinha costume de fazer. Ah, e só um detalhe, se vocês estiverem escutando alguma coisa de fundo, né, independente do som que seja, é porque estão lavando um carro aqui, estão enchendo pneu, e tem meu irmão jogando, enfim, tem coisas aqui de fundo da minha casa também, até porque eu não moro sozinho, quem me desse eu moro sozinho com a pessoa que eu amo. Mas basicamente, vou voltar aqui ao assunto pra vocês. Eu não tava me sentindo muito bem e confortável em questão de falar de coisas nas redes sociais e tudo mais, porque eu não estava tendo muito devido retorno. Mesmo com muito esforço para poder mudar uma coisa para um jeito mais profissional, ou até mesmo para tentar deixar um pouco mais atrativo, ou tentar mudar a forma que eu falo, ou sei lá, trazer alguma coisa que realmente chamasse a atenção das pessoas sem levar-se para pontos muito extremos, né? Ou até mesmo pontos que me deixassem muito desconfortável e que acabam acontecendo em alguns fatos, né? Alguns fatos, em alguns momentos, né? De eu não acabar gostando muito de como que estava sendo a produção dos vídeos, ou até mesmo a produção de conteúdo dentro das redes sociais, e não estar conseguindo interagir muito bem devido a alguns fatores estéticos, por assim dizer. Eu digo estéticos porque, bem, é muito difícil de você falar de um nicho que você pertence quando outro nicho que você pertence também, outro mesmo que você gosta, não se encaixam tão bem. Eu digo isso porque não é muito fácil você juntar furry e leitores de livros no mesmo lugar. E simplesmente porque é muito difícil de juntar essas duas coisas. Eu digo leitores de livros, gente, porque furries geralmente leem visual novels, que é tipo uma historinha, só que com vários personagens visualmente, que eles têm algumas expressões, tem umas rotas de coisas que podem acontecer, e geralmente alguns outros tipos de conteúdo além do romance, ou até mesmo de alguma coisa trágica. Mas, de qualquer forma, é muito difícil de poder chamar a atenção das pessoas disso, porque o âmbito literário, ele não é muito focado em personagens antropomórficos, animalescos, no caso, animais antropomórficos.
Eu digo isso justamente porque a gente pode ver muitos exemplos de animais antropomórficos em filmes infantis e infanto-juvenis. Você vai ver com muita facilidade um desenho animado onde tenha um personagem animal antropomórfico, tipo Mickey Mouse, ou até mesmo a Pantera Cor-de-Rosa. Ou você vai ver, tipo, em filmes infanto-juvenis, como Gato de Botas 2, que é um exemplo bem claro disso também. E o Sonic, enfim, muitos personagens, especialmente os Zootopia. Acho que o Zootopia é o melhor exemplo que tem sobre esse assunto. De qualquer forma, é muito difícil de você juntar esse tipo de gente que gosta de personagens assim com livros, porque os livros, vamos falar a verdade, os livros eles são repletos de muitas espécies, só que furries não são muito uma delas, porque o pessoal correlaciona isso com zoofilia. E eu tenho muita raiva disso, nossa senhora, eu tenho muita raiva disso, porque é muito difícil de você conversar com uma pessoa que não entende o que é furry, ou até mesmo não compreende o assunto, e daí a pessoa simplesmente só vira e fala pra você que você é um doente, entendeu? Que a sua história não vende porque você vende zoofilia. E daí como é que você explica pra pessoa que isso tem zero a ver uma coisa com a outra e que a gente que é furry odeia zoofilia? Pois é um assunto que eu já tratei bastante na internet várias e várias vezes, mas não adiantou muita coisa, não foi muito pra frente, e que já gerou alguns conflitos comigo, não conflitos gigantes nem nada do tipo, nem nada que tenha a ver com cancelamento, até porque quem sou eu na internet, né? Mas acabou que gerou muitos problemas e muita dificuldade para poder falar com as pessoas sobre minhas histórias e aí, por conta disso, né? Por conta de ser uma estética furry. E por eu ser um furry, e daí simplesmente virarem pra mim a falarem que eu sou doente por gostar disso. Ou até mesmo ficarem falando que, tipo, ah, não, mas é porque isso aí só serve pra criança, não funciona na vida real com gente mais velha e tudo mais. E assim, gente, temos muitos exemplos de coisas assim do tipo, mas, né, infelizmente é um dos fatores que mais me fez desanimar de produzir conteúdo, tanto pra internet quanto pro YouTube, apesar de que o YouTube também tá na internet, não faz o menor sentido. Enfim, desanimou muito de poder falar disso, tanto nas redes sociais, quanto no YouTube, quanto em qualquer outro lugar do tipo. E eu me sentia uma pessoa muito fracassada por tentar juntar duas coisas completamente diferentes. Vocês podem até dizer que, tipo assim, poxa, mas é só ignorar essas pessoas, entendeu? Elas não entendem o que estão falando e tudo mais. E sim, eu concordo, sabe? Tipo, eu também acho que é meio, tipo, fácil você ignorar algumas pessoas que falam uma coisa ou outra pra você, já que você sabe do que você tá falando, você sabe do que você tá querendo expressar e você entende muito bem desse assunto, até porque você pesquisou bastante sobre esse assunto. Sim, e quando eu virei furry, eu fiz uma pesquisa enorme sobre isso. E eu não simplesmente só saía falando qualquer coisa lá e pra cá. E também porque eu não falo de coisas que eu não conheço, né? Até porque se eu não sei sobre aquilo ali, como que raios eu vou comentar sobre aquilo ali? Então, é meio complicado, né? Porque a gente tenta ignorar, mas tem muita gente que acaba levando isso muito a sério, acaba falando coisa que não deveria, te acusando de crimes que não deveria, né? Até porque da onde que eu seria a favor de maus tratos aos animais. E simplesmente foi só ladeira abaixo em questão mental, psicológica, então eu acabei desistindo de fazer qualquer tipo de conteúdo do tipo e falei muito tipo nessa frase. E então acabei que eu não fiz mais nada. Eu simplesmente excluí tudo, dei uma pausa de tudo e achei que, tipo, sei lá, eu precisava de uns 4 meses mesmo para poder distrair minha cabeça e pensar de uma maneira um pouco mais digamos que mais calma sobre produção de conteúdo e sobre como eu vou abordar esse tipo de coisa dentro dos meus conteúdos. Até porque eu também tive muita dificuldade de poder ser eu mesmo dentro da internet, pois eu sempre me acho que eu estou fazendo algum papel de personagem. Sempre acho que eu estou forçando alguma emoção, forçando algum jeito de falar, forçando algum comportamento para poder chamar a atenção das pessoas. E às vezes eu fico em confusão porque eu não sei se eu estou sendo eu mesmo ou se eu estou fazendo um personagem ou se na verdade a minha forma de agir é agir como um personagem. Enfim, cria todo um conflito mental na minha cabeça e então acaba que eu tenho que ir para terapia. Mas de qualquer forma, esse é um dos maiores motivos que eu parei de produzir conteúdo e que eu queria contar aqui pra vocês. Mas vamos pro próximo tópico, porque talvez esse vídeo aqui fique um pouquinho grande só pelos áudios. A parte sobre rendimento, de retorno e tudo mais, de tudo que eu tava fazendo, de esforço e tudo mais, vocês podem até pensar assim:
Ah, não, mas é óbvio que você não vai ter muito retorno no começo. Você está no começo, todo mundo começa de algum lugar e vai evoluindo até chegar lá em cima e tudo mais. E sim, eu concordo, eu tenho certeza disso, gente, eu tenho noção disso e tal. A questão é que é muito difícil quando você tem esses desafios que eu comentei anteriormente, te atrapalhando e tentando juntar duas coisas que são completamente diferentes. Vocês podem até me perguntar, poxa, então por que você não faz conteúdo para pessoas furry ou até mesmo pessoas que estão conhecendo a comunidade furry, por exemplo? Porque seria interessante, né, de você poder abordar sobre esses assuntos com essas pessoas. Então, é porque geralmente essas pessoas não leem livros, elas não leem coisas que sejam apenas texto, né? Geralmente elas precisam de alguma imagem, precisam de alguma parte visual. E dá muito trabalho você desenhar tudo e depois não ter o retorno de você ter o negócio desenhado. Eu não tô querendo me fazer de coitadolândia, até porque eu entendo que muita gente passa pela mesma coisa, seja com outros gêneros literários, ou até mesmo com outros gêneros de produção de conteúdo, principalmente os artistas, né? Que a gente tem essa merda de IA aí atrapalhando nossa vida eternamente. Desculpa, mas eu tenho um pouco. Mas ainda assim é uma coisa que deixa a gente muito frustrado, né? Todos nós que produzimos conteúdo e que acaba não rendendo muita coisa, deixa a gente muito frustrado, porque a gente fica pensando o tempo inteiro se a gente está fazendo alguma coisa errada, se a gente falou alguma coisa errada, se a gente é realmente interessante, se o que a gente está falando tem alguma importância, se tem alguma pessoa que vai ver isso e de verdade vai se importar com a gente. Então, sim, não é uma preocupação só minha, tá? Mas eu estou falando da minha experiência com tudo isso, porque, bem, esse vídeo é sobre por que eu não produzi mais conteúdo na internet durante um bom tempo. Mas de qualquer forma, eu sei que todo mundo passa por isso. Todo mundo que está começando na internet, todo mundo que sonha em poder ter alguma estabilidade financeira, ou até mesmo chegar em algum ponto ali da internet que você queira alcançar para poder para ter reconhecimento, para ter visibilidade, e até mesmo ajudar outras pessoas. Eu mesmo gosto bastante de várias pessoas que ajudam outras pessoas na internet. E tento fazer a minha parte, né, no meu alcance, enquanto eu não trabalho com nada, porque eu ainda estou resolvendo umas questões médicas com isso. Mas isso aí é mais pessoal, então eu não prefiro ir muito a fundo. Mas ainda assim, eu acho que é muito difícil de você se sentir bem para produzir os conteúdos e eles não darem nenhum retorno para você. Porque você simplesmente gasta muito tempo, gasta muita energia, gasta muita muito esforço, até mesmo mental, de você mesmo para poder fazer alguma coisa legal e meio que ninguém tá nem aí pra você, porque você é só mais uma pessoa da internet que tá tentando ser diferente e que várias outras pessoas estão fazendo a mesma coisa e que daí... E enfim, vira um ciclo horrível mental e que eu prefiro não ir muito à frente nele. Mas de qualquer forma, eu já falei isso umas 10 vezes, gente. Eu preciso mudar meu vocabulário urgentemente. Eu desaprendi a fazer vídeo. O que eu quero dizer no fim das contas é que essas frustrações me afetam pra caramba e também a falta de retorno, a falta de compreensão de muitas pessoas que não são dessa mesma bolha que eu no nicho furry e até mesmo pessoas do nicho furry que não se interessam por outras coisas que não sejam furry, arte furry e coisas, imagens, e tipo, não fortalece a imaginação, só fica meio que querendo as coisas já prontas tipo, não se esforça um pouco, não elabora muito. Enfim, eu não quero ser massacrado por ninguém nesse vídeo, eu só tô falando minhas experiências pessoais com todas essas questões. Então, é meio complicado demais quando eu quero produzir esse tipo de coisa, quero fazer bastante coisa. Eu tenho muita vontade, por exemplo, de não só lançar livro, mas poder também lançar quadrinho algum dia, ou até mesmo fazer uma adaptação em forma de série animada, porque eu amaria ver uma série animada dos meus livros, das minhas histórias, porque eu gosto bastante delas. Então, é algo que eu gostaria muito de trabalhar. Eu gosto muito da arte, eu gostaria muito de poder abordar ela com mais frequência, só que é muito difícil de fazer as pessoas terem atenção nisso, principalmente quando são dois nichos completamente diferentes tentando serem unidos e você não é ouvido nem por um nem por outro direito. E para finalizar esse vídeo aqui, antes que ele já fique longo demais, porque eu já vejo que ele tá um pouco longo demais por simplesmente ser
uma conversa, até mesmo um desabafo muito longo sobre como eu tô me sentindo sobre tudo isso depois de tanto tempo, é de que a última reclamação é que eu, independente de como eu tenha deixado a minha história, ela continua bem desconhecida e eu parei de divulgar ela com frequência. E por que que eu fiz isso? Bem, é porque quanto mais eu divulgava, menos interesse aparentemente tinha. E independente do que eu fizesse, toda vez que eu falava do meu livro, não tinha atenção direito. Não tinha nenhum engajamento, não tinha nenhum detalhe, não tinha nada, basicamente. E se tinha algum like, eu agradecia muito porque era a única coisa que tinha. É muito difícil de você poder abordar a sua própria história sem você pensar que você está sendo uma pessoa muito irritante e insuportável. Eu digo isso pelo menos por mim mesmo, porque é assim que eu me sinto toda vez que eu quero falar da minha história e as pessoas estão tipo, mas é porque, né, tipo, é legal, legal que você escreveu um livro e é isso, tipo, fica por isso, não avança mais do que isso. E se avança mais do que isso, eu não sei o que que vira, né? Geralmente eu tento conquistar as pessoas. Eu não fico querendo que as pessoas me sigam de volta só por pena ou por só seguir e tudo mais. Eu gosto que as pessoas se interessem pelo meu conteúdo, se interessem pelo que eu tô dizendo e queiram que eu produza mais coisas. Porque eu acho que é assim que deveria funcionar, né? Eu, pelo menos, não gosto daquelas coisas de tipo, ai, me segue que eu te sigo de volta. Porque, gente, eu sigo as pessoas pelo meu interesse com o conteúdo delas. E não porque simplesmente só me pediram pra seguir de volta porque me seguiram ou né, em outras variantes desse contexto. E é muito difícil de poder falar das minhas histórias mesmo, porque eu sempre sinto que elas não são uma coisa muito agradável, porque eu fico me sentindo um anúncio do YouTube que não dá pra pular. E daí quando você não consegue pular esse anúncio, aparece outro, e daí você não consegue pular esse anúncio também, daí aparece mais um. E daí você fica irritado porque tá aparecendo anúncio o tempo inteiro e você já tá cansado de ficar vendo esses anúncios. Então eu preferi meio que deixar minha história gratuita, por exemplo, até porque elas não estavam rendendo nada na Amazon, né? Porque ganhar 20 centavos por mês eu acho que não paga nenhuma conta de luz e nenhuma conta de água. E, e acabei deixando gratuito no aplicativo Fire Plume, que é um aplicativo feito por leitores brasileiros também, e que vocês podem ler várias histórias por lá. Lá realmente tem vários autores bem legais, tem histórias bem diversas. Tudo bem que eu não gosto da parte de que tem várias coisas com inteligência artificial que as pessoas usam, mas isso aí já vai de cada um. Eu tenho minha opinião sobre isso, mas eu não vou abordar sobre ela aqui no momento. Mas de qualquer forma, mas de novo essa palavra, ai que saco. Porém, por outro lado, lá é um lugar bem legal. A dona do aplicativo, ela é bem agradável, bem gente boa. E também eu gosto bastante do pessoal do Maratona. Eles são muito fofos. Eu já fiz algumas artes pra eles e que, por favor, patrocinem meus vídeos. Mas de qualquer forma, de novo, de qualquer forma, eu vou ter que falar isso. Eu meio que só parei de tentar vender os meus livros e deixei só gratuitos, mas eu acabei não divulgando mais nada porque eu não me sentia muito confortável em falar deles. Porque eu gosto muito de falar dos meus livros, eu fico muito tempo falando, então fica uma linha de raciocínio muito grande com muita informação e a pessoa não vai conseguir absorver tudo. E eu quero que a pessoa leia, mas às vezes a pessoa não quer nem ler, a pessoa só queria saber, né, tipo um pouquinho e daí eu acabo extravasando. Enfim, eu tô vendo isso em terapia, tá, gente? Não se preocupe, estou fazendo testes porque talvez eu tenha autismo e TDAH. De qualquer forma, de novo, gente, eu vou tentar tirar essa palavra do meu vocabulário, mas vai ser muito difícil por conta desse vídeo ser muito explicativo. Enfim. Eu só gostaria de dizer essas coisas pra vocês e que não, eu não desisti totalmente de produzir conteúdo. Na verdade, a forma de eu produzir conteúdo agora é uma forma um pouco mais confortável pra mim, né? Eu gosto muito de poder falar apenas do que eu gosto, do que eu acho, do que eu penso dos livros, sem querer ficar tentando me vender demais ou até mesmo ficar entrando em onda, em trend de tal livro, de tal gênero de livro, de tal livro que é famosinho e tudo mais, porque eu não é muito minha praia fazer esse tipo de coisa. Então eu prefiro meio que só falar dos livros que eu gosto, dos livros que eu li, de como que eu me interesso por eles e de quais assuntos eu consegui pegar ali mais e qual foi a minha experiência com eles.
E às vezes falar dos meus próprios livros, porque eu uso bastante deles para poder expressar tudo que eu penso e sinto e poder abordar sobre temas que deveriam ser bem mais conscientizados atualmente, visto que a gente está passando por momentos terríveis da humanidade, né? Seja em onda de conservadorismo, ou até mesmo machismo, racismo, LGBTfobia e entre outros preconceitos e crimes. Então, de qualquer maneira, eu só gostaria de poder dizer tudo isso pra vocês. E que sim, eu estou bem, eu só estou tentando seguir mais em frente de um jeitinho mais meu. E que eu espero que vocês gostem dos próximos vídeos e que eu vou tentar me esforçar para eles não serem uma coisa muito repetitiva ou até mesmo uma coisa muito seca, porque às vezes eu sou seco para explicar sobre uma coisa, ou até mesmo extrapolo demais quando eu vou contar sobre alguma coisa. Né? Eu não sei ainda qual vai ser o próximo vídeo, talvez vai ser uma resenha, ou talvez eu conte um pouco de como eu gosto muito de Os Dois Morrem no Final e de Wolf Song e de livros que eu ainda tenho que fazer resenha, ou até mesmo de outros livros nacionais, que tem livros nacionais ali para eu ler e para poder comentar com vocês. Mas, no geral, é isso. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e entendam o meu lado sobre essas coisas e tudo mais. Se vocês não concordam com tudo isso, não tem problema. É só meio que minha fala. E que eu espero que vocês continuem aqui comigo caso vocês queiram mais vídeos meus. E é isso. Eu não sei como terminar esse vídeo direito, além de só dizer que eu falei demais. E que eu não sei se tudo que eu falei seria muito interessante ou ficou coerente. Enfim, é isso, gente. Até o próximo vídeo.